Salve, salve, rapaziada. Não lembro se vocês lembram do segundo vídeo, né? Porque o primeiro vídeo foi só uma montagem que eu fiz. Ficou ok. Comecei, né, com aquelas ideias de começar a explicar um termo em cima de palavras, do que qualquer coisa que fosse. Dessa vez eu quero explicar um termo, como sempre, muito a ver com o que a gente está vivendo agora. Qual é a relação que eu quero trazer? O termo é quarentena e qual a relação que tem com Veneza, incubação e embarcações. Portanto, vamos lá. Deixa eu ajeitar o cabelo aqui. Bom, basicamente vamos começar falando sobre Veneza, né? Veneza é uma cidade da Itália, que todo mundo conhece. É um conglomerado de 119 ilhas. E ela ficou popularmente conhecida pelo transporte de embarcações, principalmente as embarcações conhecidas como gôndolas. Ela foi fundada em 1421, quando alguns povos bárbaros, os ostrogodos e os lombardos, expulsaram o pessoal que morava na região de Veneto. E por muito tempo, mais tempos à frente, surgindo até o começo da Baixa Idade Média, da Alta até a Baixa Idade Média, Veneza foi um polo de transporte, de um entreposto onde as embarcações podiam parar para que se pudesse ter troca de mercadorias, especiarias, até o começo ali da Idade Moderna, quando surge a expansão ultramarina, como vocês conhecem nas aulas de escola, né? O maior símbolo de Veneza que a gente pode dizer hoje é Marco Polo. E falando sobre embarcação, a gente vai assim discorrer rapidinho o que são embarcações. Qualquer tipo de tecnologia, equipamento feito destinado a navegar na água, desde que seja um tronco ou até mesmo um porta-aviões, por assim dizer, uma embarcação até bem avançada. Ela já existe há muito tempo, existe desde da era do homem primitivo, provavelmente tenha surgido ah, por entre mais ou menos 100 mil anos antes de Cristo, antes que a gente existisse, por assim dizer. E foi dos métodos onde o Homo sapiens descobriu maneiras de se locomover, maneiras de fugir de condições adversas, seja por conflitos, seja por em busca de outras terras. E ela tem várias variações. Tem variações que sejam realmente só troncos, tem até variações que eu até acabei descobrindo que achei bem maneiro, foi o fato de que algumas culturas no Tibete utilizavam elas como usavam peles de animais inflados e faziam como se fossem umas boias. Aí depois a gente consegue discorrer também um pouco sobre os povos peruanos que expandiram em busca da Polinésia a fim de colonizar. A gente também pode falar um pouco assim que os povos escandinavos, os vikings, que era uma cultura extremamente pautada na guerra e nessa rota, porque como eles viviam num local, uma terra muito fria, faltavam recursos. E sempre foi um povo de guerra. Isso até influencia um pouco na religião deles. Valhalla, essas coisas. Discorrendo muito mais rápido, acho que o último termo, que seja talvez o que ficou mais solto, porque ele realmente não tem uma ligação, seja incubação. Pelo que diz no dicionário, incubação é o período que vai da penetração do agente infeccioso até a aparição de sinais da doença. Tem outros significados, de ação que as aves de certos ovíparos têm de chocar em seus ovos e conservação de culturas microbianas em estufa para que se desenvolvam. Porém, todavia, entretanto, o que isso tem relação com a quarentena? A quarentena ela é conhecida como uma prática de isolamento a fim de evitar a disseminação de doenças. É muito relacionado ao tempo de quando ocorre o tempo e a incubação de uma determinada doença. A medida do controle sofre atualmente certa impopularidade, por isso que eu quis trazer um pouco como discussão, porque existe uma vertente de pessoas que falam que gera um problema econômico, porque quando as pessoas estão isoladas, estão sob quarentena ou isolamento, elas ficam. O mercado não produz. Mas aí eu digo, né? A quarentena serve para a gente evitar que ocorra a proliferação de doenças e evitar que ocorram mortes.
Mortes são ruins economicamente porque o mercado é feito de pessoas. Então, sem pessoas não há mercado. Sem mercado, não há o que se fazer. E o que isso tem a ver com Veneza e o que isso tem a ver com embarcações? A quarentena surgiu em Veneza porque, em determinado momento, aconteceram diversas ondas de pandemias de peste negra. A peste negra ou peste bubônica é um tipo de doença que é, diferentemente do SARS-CoV-2, ela é uma doença transmitida por uma bactéria e um dos vetores mais conhecidos era o rato. Chegou um determinado momento da, dessas ondas, porque foram várias ondas de epidemias, depois até coloco como recomendação alguns canais que falam melhor sobre isso. A ideia da cidade-estado de Veneza foi de fazer o quê? Toda embarcação que chegasse tinha que ficar 40 dias parada no porto. Isso era um método de contenção e evitar que a doença chegasse, porque eles acreditavam que a doença vinha do mar. Então ficava num período de 40 dias, ou seja, quarentena. E a relação da quarentena com o número tem muita coisa com uma relação de cristã, porque na cultura cristã a gente tem aquela noção sobre de que Deus passou 40 dias e 40 noites no deserto. Deus não, perdão. Jesus passou 40 dias e 40 noites. E acho que como a cultura italiana desde sempre foi muito ligada à igreja, principalmente à igreja católica, eles não iam ir contra. Eu acho que a maior referência a tudo isso ainda era a igreja. Hoje a gente já tem várias vertentes e tem discussão disso. O que a gente pode tirar para pensar? A quarentena, de certa forma, ela é uma tática, uma estratégia para que a gente evite que ocorra uma proliferação muito grande de doenças, para que menos pessoas possíveis contraem a doença, ocorram o risco de falecer. E, na verdade, o termo ganhou muito mais sucesso, apesar de que depende muito da doença. A gente sabe hoje que talvez o SARS-CoV-2 demore 2 semanas, mas tem os casos dos assintomáticos. Então fica tudo muito. É um terreno muito complicado. É bem possível que depois de muito tempo esse vídeo acabe ficando desatualizado. Mas por assim dizer, é mais dizendo é uma tentativa de dizer qual a importância de que a gente fique em casa. Por mais difícil que seja, a gente tem que ficar respeitando as ordens mais de quem sabe, de quem pesquisa e quem estuda. E como sempre, no fim eu vou sempre dizer que eu não sou o senhor da verdade. Na verdade, eu sempre procuro pesquisar em mais de uma fonte quando eu faço esse conteúdo. Meu conteúdo é realmente uma coisa muito ligeira, porque eu não quero ficar aqui dando aula, mais aula que eu dou. Eu não sou profissional português nem de história, na verdade eu estou terminando o curso de arquitetura, mas eu sempre gosto uma procura por conhecimento. Vocês estão escutando, é minha família gritando, né? Porque eles estão vendo novela. Mas se eu errei algo, por favor, possam vir me corrigir, entendeu? Eu tento passar sempre informações rápidas e as recomendações. Procurem ver o Nerdologia de História, que fala sobre a peste negra, que foi uma coisa que eu procurei muito me basear. Valeu!